Inuzuka é um garoto que foi abençoado com técnicas marciais celestiais pelo deus da guerra, mas passou a vida inteira obcecado pela líder dos gatos brancos, embora ele fosse o chefe mais forte dos cães negros. Ele amava Pérsia desde que era criança e sempre se continha em suas batalhas para proteger, mas ela o odiava porque ele nunca usava sua verdadeira força nas lutas. No entanto, os outros cães negros começaram a perceber que seu líder estava hesitante, e Maru decidiu matar Pérsia, já que Inuzuka era muito fraco para lutar contra ela. Enquanto Pérsia caminhava sozinha, dois idiotas tentaram emboscar ela com canos enormes, mas após desviar do ataque, ela neutralizou o primeiro antes de chutar o outro, o nocauteando. Mas assim que pensou que estava segura, Maru a surpreendeu com spray de pimenta escondido no mato e ordenou ao seu capanga que tapasse a boca dela. Depois de prender a boca de Pérsia com fita, ele usou sua lâmina para rasgar a camisa dela, dizendo que esse seria o fim do grupo dela. Mas Inuzuka apareceu naquele instante e a resgatou. Enquanto se perguntavam o que Inuzuka estava fazendo, perceberam que mais gatos brancos apareceram, então decidiram fugir. Ao mesmo tempo, Pérsia começou a recobrar a consciência. Ao perceber que Inuzuka estava em cima dela, ele tentou explicar que estava a salvando. No entanto, ela começou a chorar e fugiu, fazendo ele perceber que todas as suas chances com ela tinham acabado. De volta aos dormitórios, os membros que atacaram Pérsia tentaram questionar o protagonista sobre ele tentar roubar a glória deles derrotando Pérsia sozinho, mas Inuzuka nocauteou todos eles, gritando que iria devorar eles por arruinarem sua vida. Nesse momento, uma flecha perfurou a cabeça de um dos idiotas, e Inuzuka viu que Pérsia o convidava para se encontrar com ela na fonte de água, o que o fez pensar se aquilo era uma carta de amor. Depois de ir até a fonte, ele percebeu que ela queria desafiar ele. Pérsia perguntou se ele a estava atacando ou salvando anteriormente, porque, se ele a salvou, ela queria saber por que ele salvaria sua inimiga. Inuzuka percebeu que não tinha como confessar a verdade. Afinal, ela acreditava que o fato de ele a salvar significava que ele a considerava fraca e inútil, enquanto o desejo dela era ser forte o suficiente para mudar o mundo. Ao ouvir essas palavras, ele percebeu que, ao longo de sua vida, sempre tentou protegê-la, mas nunca considerou os sentimentos dela. Então, ele aceitou o desafio de duelo. Assim que Pérsia lançou suas espadas contra ele, Inuzuka percebeu que aquele era o momento pelo qual ele sempre esperou, dizendo que está apaixonado por ela. Ao ouvir aquelas palavras, Pérsia se perguntou do que ele estava falando, mas Inuzuka revelou que sempre se conteve porque a amava, e não porque a subestimava. No entanto, ela se questionou como ele poderia amar sua inimiga, mas ele nunca quis desistir dela só porque eram de grupos diferentes. Ele prometeu que poderia mudar o mundo se ela estivesse ao seu lado. Depois de ouvir essas palavras, Pérsia percebeu que ele realmente era a mesma pessoa por quem ela se apaixonou e o empurrou para dentro do lago. Quando se aproximou, ela diz que aceita se tornar sua namorada, mas que ele precisava provar que poderia mudar o mundo. Mesmo assim, Inuzuka pediu para ela repetir. Quando Pérsia tentou dizer que gostava dele, ele começou a chorar, feliz por ela não o odiar depois de todo esse tempo. Contudo, ela disse que o relacionamento deles precisaria ser secreto, já que causaria um caos na escola se todos soubessem. Na manhã seguinte, Inuzuka correu mais rápido que o Flash para alcançar Pérsia, mas ela o ignorou, dizendo para ele nunca mais falar com ela. Nesse momento, dois membros dos seus grupos começaram a correr em direção a eles, e ele percebeu que deveria manter o relacionamento em segredo e que Pérsia estava fazendo isso. Na manhã seguinte, enquanto os cães negros e os gatos brancos travavam sua batalha matinal de sempre, Inuzuka puxou Pérsia para terem um momento a sós, mas ela o interrompeu e exigiu saber o motivo. Inuzuka explicou que, como namorado dela, ele queria saber mais sobre ela. Mas quando Pérsia disse que o motivo dele era insignificante, ele confessou que só queria passar um tempo com ela. No entanto, Pérsia estava mais preocupada com a segurança da sua gangue, então ignorou o que ele disse e se afastou. Inuzuka assegurou e afirmou que iria amar ela para sempre, não importava o que acontecesse. O poeta noturno estava prestes a conquistar Pérsia com suas palavras doces, quando de repente sua colega de equipe, Suki, apareceu na cena, forçando ele a fingir que havia aprendido Pérsia com um golpe do Mortal Kombat. Enquanto sua namorada sentia dor por causa da força do aperto, ele tentava disfarçar, mas quando ela não aguentou mais, acabou o derrubando com um chute voador de costas antes de sair furiosa. No vestiário feminino dos Gatos Brancos, algumas garotas elogiaram Pérsia por ter derrotado Inuzuka, mas quando todas saíram, a mente dela vagou para os dias em que seu pai sempre se recusava a brincar com ela. Lembrando de como Inuzuka tentou chamar sua atenção mais cedo, Pérsia se sentiu mal por ter o ignorado. Mas então ela ouviu uma voz familiar.
Ela se virou e ficou chocada ao ver Inuzuka pendurado na janela como o Homem-Aranha. Percy imediatamente fechou as cortinas e o chamou de pervertido, mas quando ele estava prestes a lhe dar um colar de amor, foi avistado por Scott, um dos membros mais leais de Pérsia, que também estava pendurado em uma janela próxima. Inuzuka acusou Scott de estar tentando espiar secretamente sua namorada, então o talarico o chamou de mentiroso terrível antes de pular em cima dele e puxar ele para o chão. Pérsia tentou puxar Inuzuka segurando o colar que estava em sua mão, mas não foi rápido o suficiente. Quando Inuzuka acordou, ele se encontrou de volta no dormitório com a cabeça descansando nas coxas de Suki. Ela contou que toda a gangue havia ido atrás de Pérsia ao ouvir como ele havia caído da janela dela. Então Inuzuka correu atrás dela para impedir seus colegas de equipe de criarem uma confusão maior e acabar matando sua namorada. Quando finalmente a alcançou, Pérsia sorriu brevemente antes de correr, e Inuzuka de repente notou o grupo de garotos dos Cães Negros avançando em direção a eles. Scott chegou com sua gangue logo depois, e com ambos os lados prontos para brigar, os garotos começaram a se socar como lutadores. Enquanto tudo isso acontecia, alguns garotos dos Gatos Brancos emboscaram Inuzuka, até que ele foi forçado a se levantar e apertar os punhos de raiva. No entanto, a força do aperto quebrou o colar que ele daria a Pérsia de presente ao meio, e Inuzuka agarrou a estátua da escola antes de ativar o modo Thanos, girando a estátua que jogou todo mundo longe. Por causa de seu comportamento rude, Inuzuka foi ordenado pelo diretor a cortar toda a grama com as próprias mãos. Enquanto ele ficava frustrado com a punição, Pérsia de repente apareceu atrás dele. Ela o impediu de jogar o colar quebrado no lago e, ao perceber que ele estava triste, Pérsia sugeriu que pegassem um barco e remassem pelo lago por alguns minutos. Enquanto Inuzuka olhava nos olhos de Pérsia, sentiu todas as suas preocupações desaparecerem. Mas quando ela se agachou em uma posição nada suspeita, ele ficou tímido. Pérsia puxou o colar quebrado do bolso dele e pediu para ele fechar os olhos por alguns segundos. Porém, Inuzuka os abriu cedo e seu rosto ficou vermelho ao ver Pérsia sentada muito perto dele. Inuzuka percebeu que estava usando um colar semelhante ao que havia comprado para ela e, quando perguntou se ela havia consertado o colar com magia, Pérsia disse que era o colar dela. Inuzuka ficou chocado ao descobrir que Pérsia já tinha o colar. Então Pérsia explicou que o colar era um amuleto de oração em sua casa e que sua mãe havia lhe dado esse quando ela entrou no ensino médio. No entanto, o colar também representava o amor em sua forma mais sincera, e Pérsia disse a Inuzuka para guardar ele com todo o seu coração, pois era um símbolo do amor e cuidado dela como namorada. Inuzuka tentou devolver o colar para parecer um cara legal, mas ela ficou furiosa e virou o barco, fazendo ele cair no lago. Enquanto ele implorava para ela o puxar de volta, Pérsia simplesmente o ignorou e remou para longe. No dia seguinte, era o dia de folga anual da escola, quando os alunos podiam sair para a cidade. Enquanto Inuzuka esperava por seu encontro, Suki correu até ele pedindo para que a acompanhasse a um parque de diversões local. No entanto, ele já tinha planos. Quando Suki perguntou com quem ele iria, um garoto estranho de cabelo preto desceu as escadas, e Suki desmaiou, achando que Inuzuka agora cortava para os dois lados. Acontece que no dia anterior ao encontro planejado, Inuzuka e Pérsia se esgueiraram para a capela da escola para discutir como poderiam sair sem serem vistos por suas gangues. Pérsia achava que todo o plano era impossível, então Inuzuka sugeriu que ela se disfarçasse usando seu antigo uniforme e uma peruca. Porém, Pérsia não estava disposta a parecer um palhaço, mas depois de ser manipulada emocionalmente pelas lágrimas falsas de Inuzuka, ela concordou em seguir o plano. Enquanto eles caminhavam juntos, Scott correu na direção deles gritando o nome de Pérsia. Felizmente, ele só percebeu o cheiro único dela, mas não conseguiu reconhecer seu rosto com o uniforme dos Cães Negros. Depois que o intruso se afastou, Inuzuka estava pronto para colocar seu plano em ação, mas antes que pudesse dizer outra palavra, todos os membros da gangue dos Cães Negros se reuniram por causa da amizade misteriosa dele. Quando ele tentou afastar eles para poder passar um tempo a sós com Pérsia, os garotos começaram a o espancar. Eles continuaram a seguir Inuzuka e Pérsia pela cidade, e Inuzuka ficou ainda mais furioso quando percebeu que o local do encontro havia sido totalmente reservado por pirralhos dos Gatos Brancos. Eles acabaram se contentando com um restaurante chinês barato, mas quando Pérsia acidentalmente derramou comida quente em seu corpo, Inuzuka tentou ajudar ela, mas acabou abaixando sua calça, e ela rapidamente o atingiu no rosto. Em seguida, eles visitaram o parque de diversões, e Inuzuka estava ficando frustrado porque o dia de folga estava quase acabando, então ele arrastou Pérsia para a casa dos horrores. Seu plano era beijar ela no escuro, mas Pérsia tinha pavor de zumbis e socou um no rosto antes de sair correndo do prédio, enquanto Inuzuka tentava a alcançar. Depois de procurar ela por alguns minutos, o último romântico pensou que Pérsia havia o deixado de vez, mas enquanto ele lamentava suas ações, Maru e sua gangue estavam voltando de sua própria aventura e viram Inuzuka parecendo vulnerável. Maru não perdeu tempo e chutou o idiota para o mar.
Quando percebeu que Inuzuka não sabia nadar, Maru continuou a empurrar sua cabeça para dentro da água, determinado a afogar ele por ter estragado seus planos no outro dia. Mas Pérsia, disfarçada, apareceu e disse para eles pararem. Embora Maru estivesse irritado, fingiu escutar o que ela tinha a dizer. No entanto, quando ele se aproximou de Pérsia, tentou um ataque surpresa, mas ela já havia antecipado esse movimento e segurou a mão dele antes de o girar e jogar no chão com força, fazendo ele parecer um boneco de posto. Quando voltaram para a escola, Inuzuka agradeceu a Pérsia por salvar sua vida e, ao perguntar onde ela estava antes, Pérsia explicou que tinha ido ao banheiro feminino para tirar a peruca que estava coçando. Inuzuka inicialmente pensou que ela havia deixado o encontro por estar brava, mas Pérsia disse que não havia motivo para ficar com raiva, pois ela se divertiu bastante e conseguiu aprender mais coisas sobre ele. Com um sorriso no rosto, Pérsia sugeriu que eles deveriam marcar um segundo encontro em breve, e Inuzuka estava prestes a chorar de alegria quando Scott apareceu de repente, fazendo os dois voltarem para o modo inimigos. Mas é aqui que chegamos ao fim do recap desse anime incrível. Se gostou e quer parte 2 do amor secreto de Pérsia e Inuzuka, deixa o like e comenta aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!